João capítulo 11, versículo 1. Você continua, profeta. Havia um homem chamado Lázaro, diga comigo, Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Fala comigo, ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor, que lhe enxugara aos pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Fala comigo, Jesus ficou exatamente onde estava. Versículo 7. E depois disso, depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça. Diga glória a Deus. Pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, então vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então disse-lhe Jesus claramente: não, Lázaro morreu. Diga comigo, Lázaro morreu. Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, e morremos com ele. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro já havia 4 dias. Diga 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Diga glória a Deus. Então eu vou repetir, você vai falar espontaneamente. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, né? No último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e ele está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa, seguiram, supondo que ela ia no sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde colocaram a pedra? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Fala comigo, Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do céu, não poderia ter impedido esse homem de morrer? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada e disse: tirem a pedra. Fala alto comigo: tirem a pedra. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Mas disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, você verá a glória de Deus?
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Diga comigo, alta voz. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Eu quero ouvir em alta voz. Diga: Lázaro. Não, Jesus bradou em alta voz. Então diga: Lázaro, venha para fora. Agora você vai chamar. Diga: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o seu rosto envolvido ou envolto de um pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Esse texto é lindo, sim ou não? De manhã, só de acabar de ler o texto, eles bateram palma. Jesus é aquela pessoa aqui na terra que tinha tanta certeza do seu propósito que ele sabia que ele não morreria de qualquer jeito. Ele tinha uma morte, a morte que ele tinha era uma morte de cruz. Era o propósito que deveria cumprir na vida de Jesus, do Filho de Deus, para a remissão do meio do seu pecado. Ele anda na terra e ele constrói, ao longo da sua trajetória e jornada, amigos e discípulos. Quando a Bíblia fala que Jesus é amigo de Lázaro e que Lázaro era um amigo de Jesus, de verdade, a Bíblia está dizendo de uma intimidade. Porque a Bíblia é a verdade. Fala quem está do seu lado, a Bíblia é a verdade. Então quando a Bíblia fala, diga, quando a Bíblia fala, é a verdade. Então não é um amigo que você, um famoso, uma pessoa que você conhece, mas a pessoa não te conhece. Jesus conhecia Lázaro e Lázaro conhecia Jesus. Tanto que as irmãs de Lázaro dizem assim para ele: nós cremos que tu és o Cristo. Para crer que Jesus era o Cristo, tinha que conhecê-lo. Porque naquela época, e até hoje, não sei se você sabe, em Israel tem uma parte dos judeus que não aceita Jesus como Cristo. Então, para crer que ele é o Cristo, você precisa andar com ele, ter intimidade com ele, ser amigo de verdade. Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? Então ele construiu ao longo da jornada os seus amigos íntimos e construiu ao longo da sua jornada os seus discípulos. Jesus é essa pessoa que andou com Lázaro, que conheceu Lázaro, que foi até a casa de Lázaro e chorou quando Lázaro morreu. O primeiro conselho que eu tenho para te dar aqui hoje é que o silêncio de Jesus não significa a ausência de amor. O silêncio de Jesus não significa ausência de amor. João 11, 5, 6 diz: Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias onde estava. Jesus amava, sim, mas não foi na hora. Isso quebra um paradigma, ou quebra uma lógica daqui a qual pensamos que quem ama, corre, quem ama, resolve e quem ama, impede. Às vezes, pelo seu amor, você vai permanecer onde você está. Jesus mostrou que o amor não é medido pela rapidez de uma resposta. Mas Jesus mostrou que Maria e Marta, ao mandar um recado, ao pedir que ele estivesse lá, ele permaneceu onde ele estava. O silêncio de Deus nunca foi falta de amor, é o preparo para algo maior. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes tem situação que você está passando que você pensa: o céu se calou, Deus se calou, ele não responde. O céu não se calou, é o preparo para algo maior que está por vir. O céu está fechado para mim e Deus não responde. O silêncio de Deus está te preparando para algo maior. Então fala quem está do seu lado: algo maior e melhor está por vir. Diga, quando isso chegar, diga, quando esse algo chegar, quando o seu pedido for atendido, pelo amor de Deus, se manifesta de alguma forma, porque algo melhor está por vir. Você pode aplaudir. O céu pode estar em silêncio, mas ele continua em movimento. Você pode não estar vendo no mundo natural, mas no mundo espiritual tem algo acontecendo. A sua resposta pode não estar imediata da forma que você quer, mas no céu tem algo se movendo por você. Tem gente achando que Deus não ouve, mas Deus está preparando algo que só acontece depois de uma espera. Não. Eu disse, às vezes você pensa que Deus não ouve, mas Ele está preparando algo que só acontece depois da espera. Porque se Ele responde do jeito que você quer, é básico, é simples, é pequeno. Pastor, não é não, meu sonho é grande, que Deus tem maior. Tem algo que só vai acontecer depois do tempo de espera. Então não sei o que você está esperando, mas eu sei que nesse tempo de espera vai vir a recompensa daquilo que vai vir.
Ele permanece onde ele estava. E o engraçado dele permanecer onde ele estava, que os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, Lázaro está doente, e você não vai até lá? Ele disse: não, nós vamos esperar 4 dias. E eles esperam por 4 dias. Segundo um ditado dos judeus, até o 3º, 2º dia, a pessoa que morreu poderia ressuscitar. Então ele espera 4 para mostrar que é o poder de Deus que havia se manifestado ali. E quando ele decide voltar, ele começa a conversar com os discípulos. E quando ele vai conversar com os discípulos, ele diz: agora nós vamos voltar. Nós vamos para a Judéia, nós vamos até Lázaro. E um deles diz assim: Senhor, mas os judeus não te apedrejou para você sair de lá, você vai voltar? Ele disse: aquele que anda na luz não tropeça. Essa resposta de Jesus é: quem tem propósito não morre. Não morre do jeito errado. Você não vai morrer nessa luta, porque você anda na luz, e quem anda na luz não vai tropeçar. Você não vai morrer nessa luta, porque se você anda na luz, essa luta não vai te matar. Ele sabia que a morte dele era uma morte de cruz. As pessoas não poderiam matá-lo, a não ser que se fosse pela cruz. Então a certeza que você tem que ter do seu propósito, do seu caminhar e da sua espera é que Deus está com você se você está andando na luz. Então fala quem está do seu lado: você está na luz, então você não vai tropeçar. Bate na mão dele e diga: você não vai tropeçar. O segundo conselho que eu tenho para te dar é: Jesus chega quando tudo já acabou, para mostrar que o milagre é dele. João 11:17 diz: chegando Jesus encontrou Lázaro, que já havia 4 dias no sepulcro. 4 dias era impossível para os judeus. Depois de 4 dias não tinha mais esperança. Já teve velório, já tinha luto, já tinha sepultura, já tinha cheiro de morte. E aí é exatamente quando Jesus chega. É quando a gente acha que tudo está perdido. É quando você acha que não tem mais jeito. É quando você diz: não, mas isso já está fazendo luto. Isso as pessoas já esqueceram. Isso já tem cheiro de morte. É no cheiro de morte que Jesus manifesta a vida. É exatamente aí que Jesus chega. Por quê? Porque enquanto ainda a solução humana, as pessoas dão crédito para o homem. Não. Tem coisa que você resolve na força do seu braço. Mas se você está aqui essa noite e você diz: eu não consigo mais, eu já tentei de tudo na força do meu braço, então coloca nas mãos de Deus, que vai ser manifestado o milagre dele. O milagre vai acontecer quando nós entendemos que não vai ser um mérito nosso. As pessoas não podem olhar para você e falar: também o Henrique é muito inteligente, o Michael é inteligente pra caramba. Não, vão olhar para você e vão dizer: foi a mão de Deus. Eram 30 pessoas, eram 20 pessoas, hoje é mais de 700 pessoas. Vai ser 2.000, 10.000, 70.000. Vai estar espalhado pelas nações, porque vai ser a mão de Deus. Você devia celebrar que eu estou falando de você. Quando não tem mais jeito para você, há um milagre para ser revelado. Deus permite chegar no último dia para mostrar que Ele tem o poder do impossível. Não, mas isso é impossível de acontecer. Deus lá do céu dá gargalhadas e diz: então é comigo. Bate no ombro que está do lado e diga: é com Deus. Fala: é Ele que vai fazer. Fala: aquilo que parece impossível para você, é Ele que vai fazer. Então diga para Ele: então já reaja. Diga: já se manifeste, como se já acontecesse. Porque o silêncio pode estar na terra, mas o céu tem movimento, tem milagre acontecendo, tem ressurreição viva, tem resposta chegando. Me ajuda a pregar. Quando acaba a força do homem, começa então o poder da ressurreição. Quando já não há mais limites, começa então uma nova força de Deus. Jesus não chega atrasado, Ele chega no momento em que ninguém podia fazer nada. Para Marta e Maria, que diziam: você, mestre, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz: você crê no poder de Deus? Creio. Ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor. No último dia. Ótimo dia de escatologia, sim ou não? A gente não crê assim? As coisas vão melhorar, você precisa crer. Verdade, quando Jesus voltar, volta logo, Senhor, esse mundo está de mal para pior. E Jesus está dizendo: cala a boca, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você crer, você pode viver os melhores dias aqui na terra. Existem 3 tipos de pessoas. Quem quer saber qual? Então diga: qual? Ficou orgulhoso agora? Vou perguntar de novo. Pergunta: qual? A primeira é aquela pessoa que vai ter uma vida infeliz aqui na terra e uma vida boa lá no céu.
É aquela que achou que tinha que sofrer aqui na terra. O evangelho é sofrimento. Não sei de onde você tirou isso. O significado de evangelho, segundo a luz da palavra, é boas novas. E quando você recebe uma boa notícia, não fica com cara de tacho. Olha quem está do lado e fala assim, ó, boas notícias. Você acabou de receber uma boa notícia. Deixa eu ver sua reação de boa notícia. Então, mas existe, acredita? Pessoas que vão sofrer aqui na terra e vai ter uma vida boa no céu. Existe o segundo tipo de gente. A segunda pessoa é aquela que vai ter uma vida boa aqui na terra, mas vai vir para o inferno. Cadê essas pessoas? Mas tem o terceiro tipo de pessoa. É aquelas que vai ter uma vida boa na terra e uma vida boa no céu. Onde estão essas pessoas? Então Jesus disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, a abundância está em mim. Então eu não sei qual foi o discurso de mediocridade, da miséria que pregou para você. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou dizendo da escassez, da sua saúde, das suas emoções. Eu não sei o que pregaram para você, mas eu tenho uma boa notícia. Em João 10:10 está escrito, eu vim para que tenham vida. E vida é vida em abundância. Ele diz, o papel do ladrão é matar, o papel do ladrão é roubar, o papel do ladrão é destruir. Esse não é o meu papel. Eu vim para trazer vida em abundância para você. Então Jesus está dizendo para Marta e Maria, Maria, eu vim para trazer vida. Ela diz, eu sei, no último dia, né? Quando o Senhor voltar, ele falou, Maria, tu crê que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ela diz, creio. Ela cria com a boca para fora, mas o seu coração não cria. O engraçado é que nesse milagre, Jesus não dependeu da oração e da fé da Maria para ser manifestado. Tem milagres de pessoas na sua família que não vai depender da fé dele, vai depender da sua. E se você crer, vai acontecer lá. Assim como a palavra de um centurião que veio até o mestre e disse, mestre, o meu servo está doente. Ele diz, deixa eu ir até lá. Não. O poder de uma palavra, sabe o que é isso, mestre? Ele começa a pregar para Jesus, Simone. O poder de uma palavra, Jesus fala assim, como assim? Ele falou, ó, eu tenho tanto poder, que quando eu digo assim, ó, vai, os meus soldados vão. E quando eu digo, vem, eles vêm. O senhor acredita, mestre? Então eu acredito que se o senhor falar uma palavra, essa palavra chega lá. Jesus disse, eu nunca vi fé como essa em Israel. Sabe quem estava em Israel nessa época? A mãe de Jesus, o pai de Jesus e os discípulos. E ele falou, nunca vi fé como essa. Ou seja, a fé daquele centurião, maior do que a fé dessa ganguinha aqui, ó. Só os heróis da fé. Só aqueles que sustentaram a palavra. Ele falou, nunca vi uma fé como essa. Vai e seja feito conforme a tua palavra. Ele chegou lá e perguntou, que hora que ele foi curado? Tal hora, foi a hora que Jesus liberou a palavra. Então agora é 19h29. Se você decretar uma palavra agora, não sei para quem essa palavra vai acontecer lá. O milagre vai acontecer lá, mediante uma palavra. Tem situações que já foram enterradas, sonhos que já foram sepultados, relacionamentos que estão mortos, e tem fé que já esfriou. Mas Jesus é aquele que entra em cemitérios. Você pode colocar a mão no seu coração? Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns segundos, que você meditasse o que está morto dentro de você, o que já está engavetado aí dentro de você. Quais são os sonhos que estão empoeirados? Quais são os sonhos que já estão mortos, cheirando mal? Eu quero dizer para você uma boa notícia: Jesus está aqui essa noite para trazer ressurreição. Aquilo que você acha que está cheirando mal, que está perdido, que já está morto, a ressurreição e a vida está aqui essa noite. Não será dias comuns. A partir de hoje será um mês extraordinário na sua vida, uma virada de chave, uma virada de jogo. Coisas extraordinárias vão acontecer. Se não tem acontecido de 2025 até aqui, chegou a hora do novo em 2026 na sua vida. Chegou a hora de acreditarmos naquilo que Ele tem para fazer. O terceiro conselho que eu tenho para te dar é: antes de ressuscitar, Jesus manda tirar a pedra. João 11:39 disse: Jesus disse, tirai a pedra. Jesus disse, tirai. Jesus disse, tirai. Faça assim comigo com a sua mão direita, todos por gentileza, e diga: tirai a pedra. Você pode falar mais alto, diga: tirai a pedra. Agora tira a pedra, diga: tirai a pedra. Diga: tirai a pedra. Isso é tão profundo porque Jesus podia remover aquela pedra sozinho, mas Ele pede para tirar a pedra. Porque tem situação na nossa vida que só vai acontecer se nós removermos a pedra.
Jesus faz o papel dele, mas o seu papel quem faz é você. Ele podia muito bem tirar a pedra daquele sepulcro, mas ele pede para tirar. Ele diz: tira a pedra, que eu opero o milagre. Por que ele faz isso? Porque a pedra não é de Jesus, a pedra é deles. Ei, escuta isso aqui. Aquilo que você está passando é um problema seu, mas Jesus pode remover. Aquilo que você está passando, se você crer e tirar a pedra, Ele pode ressuscitar. O milagre é de Jesus, mas a pedra não. A obediência vem antes da ressurreição. Marta disse: Senhor, já cheira mal, porque tem gente que acha que não tem mais jeito, acha que já passou, acha que o seu tempo passou, acha que já apodreceu, acha que já morreu por dentro. Quantas pessoas que chegaram nessa casa empolgados e hoje estão com uma pedra? Quantas pessoas chegaram nessa casa querendo dar tudo de si e hoje estão cheirando mal? Jesus está dizendo para você essa noite: essa é uma noite de tirar a pedra. Essa é uma noite de tirar aquilo que está no seu caminho para que você não tropece. Essa é uma noite de você remover essa pedra, porque há ressurreição para quem tira pedras. Eu vou falar de novo: há ressurreição para quem tira pedra. Jesus disse: tira a pedra, porque o que está morto para os homens ainda pode estar vivo para Deus. Deus não ressuscita aquilo que você não tem coragem de abrir. Deus não ressuscita aquilo que você não tem coragem de tirar a pedra. O milagre começa só quando a pedra sai. E onde o homem vê fim, Jesus vê um recomeço. Depois disso, em João 11:43 está escrito: Lázaro, vem para fora. Está escrito: Lázaro, vem para fora. E no versículo vai dizer que Jesus disse isso em alta voz. Vamos comigo? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta. Em alta. Então não é assim. Fala quem está do seu lado. Não é assim. Fala, vou te explicar o que é alta voz. Fala aqui, vou te explicar o que é alta voz. Então Jesus bradou em alta. Está subindo. Jesus bradou em alta. Aí ele disse em alta voz. O que ele disse? Jesus bradou em alta voz. O que ele disse? O que ele disse? Ele bradou em alta voz. O que ele disse? Agora chame. O que Jesus disse? Levante suas mãos e chama em alta voz. Jesus disse: Lázaro. A continuação do versículo, coloca para mim o 44. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Então vamos lá. Você vai chamar Lázaro. Volta o 43 aí para eles. Se filmar e fazer figurinha, vai ficar de banco. O pastor vai colocar. Chama o Lázaro. Chama de novo. Para de filmar. É assim? É assim que ele vem? Coloca o versículo 44. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em uma faixa. Chama o Lázaro de novo. Não vou sair desse jeito, não é em alta voz. Chama de novo. Eu não sei o que morreu na sua vida, mas Deus está chamando para fora hoje. Ainda que esteja enfaixado, ainda que esteja engavetado, ainda que esteja empoeirado, ainda que esteja envolto em um pano, Deus está te chamando para fora hoje. Então me ajuda aí. Como que você sai para fora? Fala quem está do seu lado hoje. É a noite de você sair para fora. Jesus não visita túmulos para chorar, Ele visita túmulos para ressuscitar. O atraso de Deus é o palco dos seus milagres. Hoje Deus manda tirar a pedra, porque tem ressurreição chegando na sua vida.